No dossiê de hoje vou mostrar para vocês quem é Tabata Amaral, também conhecida como para-choque de comunista, a queridinha do progressismo que vem disfarçada de renovação política. A elite do Projac, uma parcela da esquerda que se auto-intitula erudita, vê a Tabata como uma jovem promissora. Mas na verdade, por trás de um discurso bonito, nós temos as velhas práticas da esquerda e uma agenda extremamente perigosa, que coloca em risco a moral e a liberdade do Brasil. E não se engane, existe algo pior do que o comunista hardcore, o comunista ferrenho, aquele maluco com uma barba grande e um boné do Che Guevara. É justamente um esquerdista travestido de nova política, uma pessoa que critica a esquerda e a direita, que traz um discurso de imparcialidade, mas que na realidade utiliza justamente esse discurso para esconder as velhas práticas da esquerda. Vale dizer que esse discurso é tão perigoso que foi justamente ele que elegeu o Lulinha Paz e Amor em 2002. Não fosse esse discurso, o Lula continuaria de 4 em 4 anos tentando ganhar alguma eleição e perdendo como sempre, assim como faz Guilherme Boulos. E é justamente por isso que a Tabata Amaral é extremamente mais perigosa que a Manuela Dávila. Ela traz a mesma prática, só que numa embalagem mais bonita e amena. Tabata Cláudia Amaral de Pontes, nascida em São Paulo no dia 14 de novembro de 93, é formada em Ciências Políticas e Astrofísica pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Seus estudos receberam incentivos de Jorge Paulo Lemann. Criada há 10 anos pelo empresário, a Fundação Lemann tem como carro-chefe um programa de bolsas em universidades de elite dos Estados Unidos, entre elas Harvard, onde o magnata estudou economia na década de 50. E não é só isso, em 2022, candidata a deputada federal, Tabata Amaral recebeu mais de 1,5 milhão de reais em recursos para sua campanha. Entre os doadores, nomes de peso fazem parte do hall de pessoas que apostam na deputada. São os casos de Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, e Guilherme Leal, presidente do grupo Natura, que vive colocando na televisão comerciais do grupo LGBTQIA+. A Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, e Florian Bartonek, um dos maiores gestores de fundos do país, também contribuíram em 100 mil reais cada. Ou seja, a Tabata Amaral é uma candidata que agrada uma parcela da elite brasileira. Só que aí a coisa começa a ficar nebulosa. O fundo Constellation de Bartonek tem como societário o empresário Jorge Paulo Lemann e administra investimentos também do empresário Jorge Soros no Brasil. Jorge Soros é o empresário que financia ONGs pró-aborto no Brasil e no mundo. Inclusive, nos deparamos com essa matéria. Financiamento estrangeiro infla causa pró-aborto no STF. A Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos é parceira da ONU. A ONG Católicas pelo Direito de Decidir é o braço brasileiro de uma organização sediada nos Estados Unidos e também recebe financiamento estrangeiro. Dentre as pessoas financiadas por Jorge Soros, nós temos Fernando Henrique Cardoso, Quebrando o Tabu e Juízes. Quem Jorge Soros financia no Brasil? A Fundação Open Society, comandada por Jorge Soros, distribuiu 32 milhões a organizações brasileiras entre 2016 e 2019. O valor equivale a aproximadamente 117 milhões de reais, considerando o câmbio médio de cada ano. O levantamento foi feito pela Gazeta do Povo. E aí nós temos que analisar quem está por trás da carreira e por trás da Tabata Amaral. Em 2017, Tabata fundou o movimento Acredito, que atuou em pautas e políticas públicas de renovação política. Se candidatou à eleição em 2018, quando foi eleita deputada federal por São Paulo pelo PDT, onde obteve 264.450 votos, sendo uma das deputadas mais jovens e a sexta mais votada em São Paulo. Até aqui nós temos o currículo da Tabata e algumas ligações no mínimo dúbias. Mas e as polêmicas envolvendo a deputada? Os problemas começam lá em 2018, quando a Tabata Amaral saiu candidata a deputada, recebeu quantias vultosas de recursos e resolveu pagar 23 mil reais para um namorado, com dinheiro do fundo eleitoral. Na época, Tabata namorava com Daniel Alejandro Martinez e contratou o namorado para análises estratégicas e atendimento aos eleitores. Segundo a própria Tabata, o pagamento foi uma forma de gratidão pelo serviço por ele prestado. No entanto, vale dizer que esse pagamento e essa gratidão levantou muitas polêmicas. Afinal de contas, seria ético utilizar dinheiro público para retribuir uma gentileza praticada pelo próprio namorado, que seria apoiar a sua candidatura? Se cada político resolver pagar familiares com a desculpa de gratidão, onde nós vamos parar? Inclusive a Tabata era a menina que queria economizar, era contra o mau uso de dinheiro público, mas tão logo foi eleita,
fez uma ceninha por conta de um apartamento funcional. Vamos rever. Aqui é a Tabata Amaral, deputada federal eleita. Tô em Brasília me preparando pra posse e decidi gravar esse vídeo pra compartilhar com vocês o quanto que esse choque entre a velha política e a renovação não vai ser nada fácil. Hoje eu fui até o apartamento funcional pro qual fui sorteada junto com o fiscal da Câmara pra receber a chave e não pude entrar, porque um deputado deixou seu filho morando nesse apartamento e foi morar em outro. Ou seja, ele estava ilegalmente e irregularmente ocupando 2 imóveis. Só que não é só o ex-namorado da Tabata que estava envolvido em polêmicas. Inclusive, pouco depois de se eleger deputada, ela acabou terminando com o sujeito e começou um romance com o então deputado federal João Campos, filho do falecido candidato a presidente Eduardo Campos. Posteriormente, João Campos se elegeu prefeito de Recife e nos deparamos com esse tipo de matéria. Creche dos amigos do prefeito viram pauta de opositores em Recife. João Campos tem repassado verbas públicas para aliados gerirem creches sem estrutura adequada, revelou o Marco Zero. O Marco Zero identificou 23 unidades geridas por entidades que são comandadas por cabos eleitorais do João Campos. Em um dos casos, o próprio diretor concorreu à Câmara Municipal. Essa rede foi mapeada pela reportagem e oferece 2.374 dessas novas matrículas em creche. Pelo menos 26,5 milhões de reais foram empenhados pela Prefeitura de Recife para repasse. E essas entidades, desse montante, 40% já foram pagos. E é interessante que ela fala de moralização e investigações em São Paulo, mas e em Recife, quando o namorado dela faz a gestão da cidade? Ela vai pedir para o namorado se investigar, ou pelo menos cessar com esse tipo de conduta? No mínimo dúbio. Vale destacar que a Tabata gastou mais de 2 milhões de reais em quase toda a campanha. E aí nós temos o caso dos absorventes, que a Tabata tanto se orgulha, mas olha só, Marília Arraes, que é prima do João Campos, acusa a Tabata Amaral de copiar o seu projeto de absorventes. Segundo Marília Arraes, seu projeto foi protocolado bem antes da Tabata apresentar um similar, e ela alega que a atitude da Tabata configura a tentativa de capitalizar em cima de uma proposta que já havia sido discutida por ela. Ou seja, a principal bandeira da Tabata foi um plágio. Só que a Tabata também defende a legalização das drogas. Olha só. Tabata Amaral, defendo a legalização da maconha. Ela disse isso à revista Marie Claire, tão logo foi eleita deputada federal em 2018. Mas não temos nada de novo. Uma pessoa esquerdista defendendo a pauta esquerdista. A questão é que a Tabata ajusta o discurso de acordo com a conveniência. Experimente alguém perguntar para ela hoje no debate eleitoral como candidata a prefeita de São Paulo se ela é ou não favorável à liberação das drogas. Eu tenho certeza que a resposta será outra. Em março de 2019, a Tabata Amaral congestionou a pauta da Comissão de Educação com seus projetos. A deputada criou um grande problema e poucos dias depois o ministro Vélez foi demitido por Bolsonaro. Bolsonaro demite Vélez e nomeia Abraham Van Traub como ministro da Educação. Vélez enfrentava guerra no MEC provocada por desentendimentos entre assessores. A Tabata foi apresentada como heroína, que supostamente colocou o então ministro da Educação contra a parede. Mas, na verdade, ela representa muito mais uma agenda ideológica do que efetivamente uma agenda pela educação. Inclusive, o tal pé de meia que foi aprovado no governo Lula, na verdade, é um engodo. A ideia é simples, oferecer um incentivo financeiro para jovens continuarem na escola. O objetivo é criar uma espécie de poupança para que os alunos recebam a quantia no final dos estudos. A questão é que, mais uma vez, a Tabata oferece uma solução superficial para problemas profundos. A continuidade nos estudos é sim um problema, e talvez um apoio para que as crianças continuem estudando também é necessário. Mas o problema da educação é muito mais denso, passa pela falta de qualidade de ensino e também a falta de oportunidade. Esses jovens, eles podem precisar do pé de meia, mas às vezes eles precisam de recursos imediatos. A família precisa de estrutura, precisa de oferta de emprego e principalmente as pessoas precisam aprender a investir, a empreender. Ou seja, a dinâmica do ensino brasileiro precisa ser modificada para que as pessoas passem a ter a mentalidade investidora, coisa que não acontece no Brasil. Somente 2,8% dos brasileiros trabalham com investimentos, os demais não. Eu aprovei em São Paulo o projeto Jovem Empreendedor, que leva educação financeira para as escolas. Isso é muito mais importante do que você criar um programa pé de meia, porque o brasileiro por si só é trabalhador, é esforçado, ele consegue trabalhar, ele consegue oferir riqueza. Infelizmente não sabe gerir a própria riqueza, e é isso que nós temos que mudar na educação. Só que o que acontece é que esse projeto serviu de publicidade para a Tabata, mas o que aconteceu foi, governo Lula congela verbas do pé de meia 3 dias após anunciar a expansão do programa. Serviu apenas de engodo eleitoral, tanto para a Tabata quanto para o Lula. E por falar em educação, olha só, Comissão do Senado aprova projeto da Tabata que inclui feminismo no currículo escolar. A medida estipula matérias de História, Ciências, Artes e Cultura no Brasil tenham conteúdos relacionados ao tema.
Ou seja, ao invés de aprender a história do país, os alunos passarão a aprender temas feministas. É uma grande oportunidade para professores doutrinadores doutrinarem os nossos filhos na sala de aula. Tudo isso com a chancela da Tabata Amaral. Você prefere que seu filho tenha educação de feminismo ou de empreendedorismo nas escolas? A resposta me parece óbvia. Inclusive, em matéria do Metrópole, divulgada em 6 de março de 2024, a Tabata liderava os gastos com imagem para sua pré-campanha à Prefeitura de São Paulo. Tudo isso começa com os gastos de divulgação de atividade parlamentar. Em 2022, a Tabata faltou 12 vezes de comissões com audiências não justificada e 2 vezes com justificada. Em 2023, faltou 38 vezes em comissões, de maneira não justificada, fora as justificadas, que foram mais 12, ou seja, 50 ausências. Em 2024, 8 vezes, inclusive na comissão externa sobre acidente de avião da Voipass, que ela é membro titular. Inclusive a Tabata, que diz ser uma pessoa isenta, defende abertamente a censura. O PL 2630, chamado de PL das fake news, que busca controlar o conteúdo nas redes sociais, tem o apoio expresso da Tabata Amaral. Tabata, mais uma vez, se alinha à esquerda totalitária, buscando aprovar um projeto de lei que cala a voz do povo e serve de ferramenta do governo para controlar a opinião das pessoas. O PL 2630 nada mais é do que uma mordaça digital, que visa calar a opinião de quem pensa diferente do establishment. Inclusive, em vídeo, ela afirmou que liberdade de expressão tem limite, e o limite é a lei. Em relação ao deputado Nicolas, a minha regra é muito clara. Liberdade de expressão tem limite e o limite é a lei. Mas vale lembrar que o meio livre, na verdade, é meio preso. E, inclusive, ela gosta da censura e de prejudicar as pessoas. Vamos relembrar isso aqui. O humorista perde emprego após denúncia de Tabata Amaral. O comediante Bruno Lambert fez uma piada com uma mulher cadeirante. Isso gerou a revolta da Tabata, que queria capitalizar politicamente em cima disso. Começou, então, pela Tabata um cancelamento nas redes sociais que levou ao desemprego do comediante. A parlamentar, ela viu capacitismo em um show de stand-up e acionou até o Ministério Público contra o Bruno. Além do trabalho como comediante, Lambert tinha um emprego formal e acabou sendo demitido por conta da repercussão causada pela Tabata. A Tabata precisa entender que o humor não tem limite, o lugar sim. Ele estava em um show de stand-up. E as pessoas foram lá para ouvir ele e as piadas que ele faz, sejam elas ácidas ou não. Inclusive a Tabata agiu pela cassação do deputado Nicolas Ferreira. O deputado defendeu as mulheres durante o discurso na Câmara. Lembra quando o Nicolas foi na sua prerrogativa parlamentar discursar sobre o feminismo e aí ele usou uma peruca? Vamos relembrar. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Pois bem, pode-se até se discutir sobre a sensibilidade ou não do discurso. A questão é que os deputados são invioláveis nos seus discursos e opinião, especialmente no uso da tribuna. O artigo 53 da Constituição Federal diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos, tanto civil quanto penalmente. É o mesmo princípio do stand-up, era o local adequado para fazer aquele discurso, e havia uma crítica por trás de toda a encenação e todo o discurso do deputado Nicolas, que foi muito assertivo, mas a Tabata se sentiu ofendida e resolveu pedir a cassação do deputado. Na prática, a Tabata queria caçar o deputado mais votado do Brasil e caçar um opositor. Felizmente, ela não conseguiu. Só que vale dizer que a Tabata também foi responsável pela censura contra o Pablo Marçal. Foi dela e do PSB a representação que tirou todas as redes do Marçal do ar. E aí o que ela disse? O que a Justiça Eleitoral está apontando é que há suspeitas concretas de que o Marçal fez uso de recursos ilegais para se promover nessas eleições. É uma decisão liminar. Basicamente, o Pablo caiu no antidoping. A decisão foi sobre monetização, mas o site do Pablo, que nem monetizado era, caiu também. E vale dizer que a Tabata já tentou barrar a candidatura do Pablo e tirar ele da disputa eleitoral por 2 vezes. Ou seja, ela age claramente em favor do sistema, na função de para-choque de comunista, para retirar um candidato que é favorito nas eleições de São Paulo. Inclusive, vamos relembrar, PSB de Tabata Amaral tenta derrubar a candidatura de Pablo. O partido argumenta que Marçal não cumpre prazo de filiação. Marçal ganhou essa ação. Depois tentou de novo. Pablo é alvo de ação de Tabata, que pede cassação do registro e quebra de sigilo. E aí ela pede a cassação do registro do Pablo e sua inelegibilidade por 8 anos por pagar seguidores na rede Discord. Ela já havia feito outro pedido de cassação e a justiça negou. Isso só mostra que a Tabata é uma pessoa extremamente ardilosa e que abriu um jogo baixo contra o Pablo Marçal porque não consegue vencê-lo no argumento nem nas urnas. Na prática, a Tabata tem aquela postura de quem defende a moralidade e a justiça, mas não mede esforços para censurar o Pablo Marçal a todo custo. Tornou evidente que a Tabata não traz propostas para São Paulo, ela age como cão de guarda, como um lacaio do sistema. E ainda em Sabatina da Oeste, ela disse o seguinte: essa gente tá ficando doida. E sobre a anistia de 8 de janeiro, golpe,
têm que ser tratados como terroristas, ou seja, ela queria que uma tiazinha com um rosário na mão fosse tratada como terrorista. Vamos rever os vídeos. A senhora é a favor da anistia dos presos do dia 8? Esse é um assunto que vai passar pela Câmara. Golpe, ataque terrorista, a gente tem que tratar como terrorista. As pessoas estão doidas. Mas voltando aos projetos, olha que interessante. Câmara não chegou a votar a isenção do IR para quem ganha até 5 mil. A oposição tentou colocar o tema em votação. Tabata e Boulos foram contra abrir essa possibilidade. Ou seja, a oposição tentou criar uma zona de isenção para quem ganha até 5 mil reais por mês no imposto de renda, garantindo que o dinheiro fique nas mãos das pessoas. A Tabata e o Guilherme Boulos agiram deliberadamente para impedir que você, cidadão, que ganha até 5 mil reais por mês, continue pagando imposto de renda. Ela agiu para que você continue pagando imposto, enquanto a oposição quis isentá-lo de pagar. Então, todo ano, quando você pagar o imposto de renda, você que ganha até 5 mil reais, lembre-se que isso é culpa da Tabata. Em março desse ano, a Câmara dos Deputados aprovou a isenção para quem ganha até 2.824 por mês. A oposição tentou levar isso para 5 mil. A Tabata Amaral e outros 289 deputados votaram contra essa possibilidade, sendo que isso foi capitaneado pela Tabata. Ela diz deliberadamente que ela não foi contra, mas ela votou contra. E se ela votou contra, ela foi contra. E para finalizarmos, uma pessoa que tem tanto respeito digital utilizou a imagem de crianças e adolescentes para sua propaganda política e causou revolta entre os pais. Tá aqui. Escola pública detona Tabata Amaral. Inconsequente, expôs os alunos. A candidata do PSB critica o desempenho da instituição de ensino em vídeo nas redes sociais utilizando as imagens dos alunos. Ela levou ao ar um programa com imagens de estudantes sem autorização deles ou dos pais. Segundo a direção da escola, a Tabata visitou o local, tirou fotos dos estudantes para tentarem utilizar em suas redes e campanhas. Tudo isso foi feito sem o consentimento prévio das escolas e dos familiares, o que fere o direito de imagem desses alunos e a inviolabilidade da privacidade dessas pessoas. A ação foi classificada como inconsequente e irresponsável, pois expôs os alunos de forma inadequada, gerando mal-estar em toda a comunidade escolar. E é revoltante você ver uma deputada que diz defender a educação agindo de uma maneira tão irresponsável justamente contra a educação. Vamos concordar? Expor os alunos de uma rede pública sem a sua autorização de seus pais é no mínimo, inconsequente. E isso só demonstra, assim como em todas as atitudes, que a Tabata está disposta a tomar qualquer medida que seja necessária para conseguir chegar à Prefeitura de São Paulo. E a gente não pode admitir que isso aconteça. Por isso, mais do que nunca, dia 6 de outubro, eu peço seu voto. Vote Rubinho Nunes 44555 para garantir a fiscalização e alguém que tem experiência em barrar qualquer projeto esquerdista na Câmara de São Paulo. E Pablo Marçal prefeito, para mudar de uma vez por todas a mentalidade da política de São Paulo e do Brasil. Sabe o que me incomoda? Tem político que acha que isso aqui é cultura, fala que isso aqui é cultura. Cultura onde? Olha a esculhambação que é isso aqui. Ninguém dorme no lugar, é droga para todo lado, é tráfico, tem crime organizado. E aí tem político que vem e incentiva isso. Tem político que vem, me para depois e fala que eu sou louco por estar fazendo isso. Acha que político é o quê? Dar cesta básica para as pessoas, incentivar esse tipo de festa, ao invés de trazer paz para o trabalhador poder descansar. Ou então político é o quê? Fazer um videozinho lacrando, e no supermercado comparar preço. Olha a realidade que a gente encara na nossa cidade. Está na hora de sair do gabinete e realizar.